Gente, eu preciso desabafar porque não consigo nem dormir direito depois do que aconteceu. Estava tudo organizado para o nosso aniversário de casamento, 10 anos juntos. Reservei o restaurante mais bonito da cidade. Mandei convite para as duas famílias. Escolhi um vestido novo, fiz unhas, cabelo, tudo. Queria que fosse uma noite especial porque, para ser sincera, as coisas não andavam bem entre a gente ultimamente. Achei que talvez uma celebração assim pudesse nos ajudar a reconectar, sabe? Que bobagem a minha. Devia ter prestado atenção nos sinais. Ele andava estranho, sempre no celular, saindo mais cedo do trabalho, inventando reuniões. E eu ali, feito uma idiota, achando que era só estresse do trabalho. Até convidei a família dele achando que seria uma boa, que eles iam ficar felizes em comemorar conosco. Meu Deus, como eu fui ingênua. Se eu soubesse o que estava por vir, teria cancelado tudo e economizado a humilhação. Chegamos no restaurante, todo mundo conversando, brindando, ambiente super agradável. Meus pais estavam felizes, minha irmã tinha vindo de outra cidade especialmente para estar lá. A mesa estava linda, decorada com nossas cores favoritas, tinha até velas. O garçom serviu o vinho que eu escolhi, aquele caríssimo que eu queria experimentar há tempos. Tudo parecia estar perfeito. Minha sogra até elogiou meu vestido, disse que eu estava bonita. Pensei comigo, finalmente ela vai ser legal comigo. Que piada. Deveria ter desconfiado quando ela pediu para fazer um brinde especial. Deveria ter percebido o jeito que ela olhava para aquela moça loira que estava sentada do lado do meu marido. Mariana, ele tinha me apresentado como uma nova advogada da empresa da família. Eu até pensei que fosse legal ele estar fazendo amizades no trabalho. Burra, burra, burra. Ela estava ali sentada, quietinha, mas eu notei que ela não tirava os olhos dele. Aí minha sogra se levanta, toda elegante, segurando a taça de vinho, e todo mundo para de conversar para escutar o brinde. Eu até sorri, achando que ela ia falar algo carinhoso sobre nosso casamento, sobre como éramos felizes juntos. Ela olha bem nos meus olhos, com aquele sorriso falso que eu já conhecia, e solta. Que venham os próximos 10 anos, com alguém mais adequada para o meu filho. E aponta para a Mariana. Gente, eu juro que senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. A mesa inteira ficou em silêncio absoluto. Meus pais ficaram brancos. Minha irmã quase derrubou o copo. Eu olhei para o meu marido esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse nosso casamento, que mandasse a mãe dele se calar. Mas ele não disse nada. Ele só sorriu. Um sorriso lento, como se estivesse aliviado. Como se finalmente tivesse sido liberado de alguma coisa. Naquele momento eu soube que tudo tinha sido planejado. Que eu era a única idiota ali que não sabia de nada. Eu fiquei olhando para ele, esperando alguma explicação. Alguma reação de indignação pela grosseria da mãe dele. Mas ele continuou com aquele sorriso no rosto, como se tivesse acabado de ganhar na loteria. A Mariana estava vermelha, olhando para baixo, claramente constrangida, mas não se levantou da mesa. Não saiu correndo como qualquer pessoa decente faria. Ela ficou ali, do lado dele. Minha sogra continuou falando, como se eu não estivesse ali. Ela é advogada, formada pela melhor universidade, sabe se comportar em sociedade, entende de negócios, vai fazer muito bem ao meu filho e aos negócios da família. Cada palavra era como uma facada. Eu senti meu rosto queimar de vergonha, mas ao mesmo tempo uma raiva fria começou a subir pelo meu peito. Como ela tinha coragem de fazer isso comigo? Na frente da minha família? No meu aniversário de casamento? Olhei para os meus pais e vi a expressão de choque e dor nos olhos deles. Minha irmã estava brava. Eu vi que ela ia falar alguma coisa, mas eu fiz um sinal para ela ficar quieta. Porque naquele momento, uma coisa muito clara passou pela minha cabeça. Todo mundo na mesa estava me olhando, esperando para ver se eu ia chorar, gritar, fazer um escândalo. A típica reação da esposa traída e humilhada. Mas eu não sou típica. Eles não sabiam, mas eu tinha preparado algumas coisas para essa noite. Não para isso, claro,
mas eu tinha minhas próprias surpresas guardadas. Levantei a mão e chamei. O gerente, aquele mesmo que tinha me cumprimentado quando chegamos. Minha sogra parou de falar, curiosa. Meu marido franziu a testa, como se estivesse tentando entender o que eu estava fazendo. Lucas, eu chamei, e o gerente veio até a mesa com aquele sorriso profissional que eu conhecia bem. Tudo bem, dona. Clara? Foi aí que eu vi a cara de surpresa da minha sogra. Ela não esperava que o gerente me conhecesse pelo nome. Está tudo perfeito, Lucas. Agora você pode executar a segunda parte da reserva que eu fiz. Ele assentiu, fez um sinal para os garçons, e em menos de 2 minutos eles fecharam as cortinas de vidro ao redor da nossa mesa privativa. Agora éramos uma sala fechada, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Agora podemos conversar com mais privacidade, eu disse, ainda mantendo a calma. Minha sogra estava confusa, olhando as cortinas, tentando entender o que estava acontecendo. A Mariana perguntou com a voz fina. Você trabalha aqui? Minha sogra riu, nervosa. Ela deve conhecer alguém da gerência, né, Clara? Eu sorri, de volta, daquele jeito que ela sempre odiou. Não, eu não trabalho aqui. Eu comprei este restaurante há 2 anos, com o meu dinheiro, em segredo. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Meu marido ficou branco como papel. Minha sogra abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Como assim com seu dinheiro? Ele gaguejou. Que dinheiro você tinha escondido de mim? Eu ri, porque até naquele momento ele ainda achava que tinha direito de me questionar sobre qualquer coisa. Lembra das ações da empresa da família que eu recebi quando casei? Aquelas que você disse que eram só um presente simbólico? Eu vendi todas elas há 2 anos e comprei este lugar. A cara dele foi um poema. Levantei minha taça de vinho, bem devagar, saboreando cada segundo da expressão de pânico no rosto dele. Um brinde ao nosso casamento e à minha liberdade. Meu marido tentou rir, mas saiu mais como um guincho. Você está dramatizando, Clara. Foi só uma brincadeira. Da minha mãe, ela não quis dizer nada com isso. A Mariana se afastou um pouco na cadeira, como se finalmente tivesse entendido que estava no meio de uma guerra. Brincadeira? Eu perguntei olhando direto nos olhos dele. Você está transando com ela há quanto tempo? Ele engasgou com o vinho. Clara, pelo amor de Deus, não fala assim na frente de todo mundo. Responde a pergunta. Minha mãe se inclinou para a frente, com aquela cara que ela fazia quando eu era criança e tinha aprontado alguma. Há quanto tempo, filho? Ela perguntou, usando um tom que eu nunca tinha escutado ela usar com ele antes. Ele olhou para todos os lados como um rato encurralado. Alguns meses, murmurou. Quantos meses? Eu gritei. E acho que todo mundo no restaurante escutou, mesmo com as cortinas fechadas. 6 meses, ele sussurrou, olhando para o prato. 6 meses. Eu senti uma raiva tão grande que pensei que ia explodir ali mesmo. 6 meses, repeti, deixando as palavras ficarem penduradas no ar. Coincidência interessante. Foi exatamente há 6 meses que você me pediu para sair da editora onde eu trabalhava. Lembra? Disse que era para eu focar em ser uma boa esposa, que a gente ia tentar ter filhos, que você queria me sustentar. Ele estava suando agora. Eu podia ver as gotinhas na testa dele. E também foi há 6 meses que você começou a mexer na nossa conta conjunta, transferindo dinheiro para a empresa da sua família, sem me perguntar, sem me avisar. Minha sogra tentou interferir. Era para salvar o negócio da família, Clara. Você tem que entender que foi uma situação de emergência. Com o meu dinheiro? Eu perguntei. E minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Foi por isso que eu fechei a conta hoje de manhã. E retirei tudo o que sobrou. O grito que meu marido deu foi tão alto que eu tenho certeza de que até a cozinha escutou. Você fez o quê? Ele se levantou da cadeira tão rápido que quase a derrubou. Você está maluca? Aquele dinheiro era nosso. Era meu, eu corrigi, mantendo a calma.
Da minha herança, do meu trabalho, das minhas ações. Você só tinha acesso porque éramos casados, mas agora não somos mais. Peguei minha bolsa e tirei uma pasta azul que eu tinha deixado com o gerente mais cedo. Lucas, pode trazer os documentos que eu deixei com você? Meu marido estava vermelho de raiva, as veias do pescoço saltando. Que documentos? Os comprovantes de todas as transferências não autorizadas que você fez. Os e-mails que você trocou com sua mãe sobre como me convencer a parar de trabalhar. As conversas que vocês tiveram sobre usar o meu dinheiro para salvar a empresa falida da família. Coloquei tudo em cima da mesa, bem organizadinho. Minha irmã trabalha no cartório. Ela autenticou cada folha. E o advogado já tem todas as cópias. A cara dele foi de quem tinha levado um soco no estômago. Minha mãe, que até então tinha ficado quieta, limpou a garganta e falou: Clara não contou para vocês, mas o pai dela deixou uma herança considerável quando morreu. Ela nunca tocou nesse dinheiro, guardou tudo como uma reserva de emergência. Minha sogra arregalou os olhos. Que herança? Vocês nunca falaram nisso. Por que não era da conta de vocês? Meu pai respondeu, com uma frieza que eu nunca tinha visto nele. Mas agora que vocês mexeram no dinheiro da minha filha sem autorização, eu trouxe os comprovantes. Ele tirou da pasta uma pilha de papéis. Declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de investimentos. Tudo aqui mostra exatamente quanto dinheiro Clara tinha antes de casar e quanto vocês retiraram da conta dela. Meu marido tentou pegar os papéis, mas meu pai foi mais rápido. A empresa da família de vocês está em dívida há 3 anos. Vocês usaram o dinheiro da Clara para quitar empréstimos, pagar fornecedores, manter as aparências. Minha sogra ficou pálida. Como vocês sabem disso? Porque eu consultei a situação da empresa hoje. É público. Qualquer um pode verificar. A Mariana, que até então estava quieta, começou a chorar. Eu não sabia de nada disso. Ele me disse que vocês já estavam separados há meses, que era só questão de tempo para oficializar o divórcio. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos. Disse que você era fria, interesseira, que só pensava em dinheiro, que você estava doente, com depressão, que o casamento de vocês tinha acabado faz tempo. Cada palavra dela era como uma revelação. Mentiu para mim também. Disse que você não queria ter filhos, que você só pensava na carreira, que não cuidava da casa. Eu olhei para meu marido, que estava com a cabeça baixa, incapaz de me encarar. Quantas outras mentiras você contou? Hein? A Mariana continuou. Ele disse que vocês dormiam em quartos separados, que vocês não conversavam mais, que você não o apoiava nos negócios da família. Mentira atrás de mentira. Você pode ficar com ele, eu disse para ela. Mas agora, você sabe exatamente quem ele é. E vai ter que dividir as dívidas que ele criou também. Do meu celular, que estava em cima da mesa, veio uma notificação. Perfeito, eu disse, olhando a tela. O advogado acabou de me mandar a simulação final. Com juros, correção monetária e multas por uso indevido, o valor que vocês retiraram da minha conta chega a R$428 mil. Minha sogra quase caiu da cadeira. 400 mil? E 28, eu corrigi. Podem conferir os cálculos. Joguei o celular na mesa para que todo mundo pudesse ver. Vocês não podem nos processar, minha sogra disse, tentando manter algum controle da situação. Isso é coisa de família, essas coisas se resolvem em casa. Família não rouba, minha mãe respondeu, com uma dureza que eu herdei dela. Isso não é briga de família, isso é estelionato, crime contra o patrimônio e da cadeia. Meu marido finalmente levantou a cabeça, desesperado. Clara, por favor, a gente pode conversar. Só nós dois. Sem todo mundo aqui. A gente sempre conseguiu resolver nossos problemas. Eu ri. Ri alto porque era engraçado demais ele ainda achar que tínhamos alguma coisa para resolver. Não precisa conversar mais nada, eu disse, tirando a aliança do meu dedo. A aliança que eu tinha, escolhido com tanto carinho 10 anos atrás,
que tinha significado tanto para mim. Coloquei ela bem no meio da mesa, em cima dos documentos. Assinei os papéis do divórcio ontem. Está na sua caixa de e-mails, junto com o inventário de bens e o pedido de partilha. Ele tentou segurar minha mão, mas eu fui mais rápida. Não me toca. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia, mas era exatamente assim que eu estava me sentindo. Eu te amei de verdade. Por 10 anos eu acreditei que a gente estava construindo alguma coisa juntos. Mas você me transformou numa idiota, numa mulher sustentada que nem sabia que o próprio dinheiro estava sendo roubado. Ele estava chorando agora, lágrimas de crocodilo. Clara, eu ainda te amo. A Mariana foi um erro, um momento de fraqueza. A gente pode recomeçar. Recomeçar o quê? Perguntei. Você não me traiu só com ela. Você me traiu com sua mãe, com sua família inteira. Vocês fizeram um plano para me usar e depois me descartar. As palavras saíam da minha boca, como se eu estivesse cuspindo veneno. A Mariana se levantou da mesa, pegou a bolsa dela e falou baixinho. Eu vou embora. Não quero mais fazer parte disso. Ela olhou para mim com uma expressão estranha, meio de pena, meio de admiração. Desculpa por tudo, eu realmente não sabia. Saiu andando rápido, quase correndo. Minha sogra tentou ir atrás dela, mas eu falei, deixa ela ir. Ela é inteligente, vai se livrar dessa família antes que seja tarde demais. Meu marido gritou, Mariana, volta aqui! Mas ela já tinha passado pelas cortinas e sumido no meio do restaurante. Pronto, eu disse. Agora você ficou sem a esposa e sem a amante. Parabéns. Minha sogra estava furiosa, vermelha de raiva. Você vai se arrepender disso, Clara. Vai ver como é difícil viver sozinha, sem família, sem apoio. Sem apoio? Meu pai perguntou, se levantando da cadeira. Nunca tinha visto meu pai tão bravo. Minha filha tem toda a nossa família. Sempre teve. Vocês é que nunca deram valor para ela. Minha mãe também se levantou. E agora vocês vão aprender a dar valor. Na justiça. Pedi ao garçom que trouxesse uma garrafa de champanhe. Vamos comemorar, eu disse. Comemorar o quê? Meu ex-marido perguntou, porque agora era isso que ele era, meu ex. A minha liberdade, o fim da mentira, o começo da minha vida de verdade. O Lucas trouxe o champanhe, aquele caríssimo que eu sempre quis experimentar, mas nunca tive coragem de pedir, porque achava muito caro. Servi uma taça para mim, uma para meus pais, uma para minha irmã. Vocês não vão brindar conosco? Perguntei para minha ex-sogra. Afinal, você conseguiu o que queria. Seu filho está livre para ficar com quem vocês acharem mais adequado. Ela me olhou com ódio puro. Você sempre foi uma víbora. Desde o primeiro dia eu sabia que você não prestava. E mesmo assim, você deixou seu filho casar comigo, respondi levantando minha taça. Pela última vez que a gente senta na mesma mesa. Pela última vez que eu tenho que aturar essa família. E pela última vez que alguém vai me tratar como se eu fosse idiota. Brinquei sozinha, porque eles estavam todos em choque demais para reagir. Peguei meu celular e mostrei a tela para todo mundo. Olhem só que interessante. Era uma confirmação da assinatura digital. Eu formalizei tudo hoje. Divórcio, partilha de bens, encerramento da conta conjunta, pedido de ressarcimento. Tudo está oficializado. O silêncio que se fez na mesa foi perturbador. Meu ex-marido estava pálido. Minha ex-sogra parecia ter engolido a língua. Não, tem mais volta, continuei. Não tem mais conversa, não tem mais, vamos resolver isso em família. Está tudo nas mãos dos advogados agora. Recebi outra notificação no celular. Ah, e olha só isso aqui. Confirmação do banco. Conta conjunta encerrada com sucesso. O dinheiro que sobrou voltou para a conta que vocês nem sabiam que eu tinha. Meu ex se levantou da cadeira desesperado. Clara, você não pode fazer isso comigo. Com a gente. Empresa vai quebrar. Minha mãe vai perder tudo. Deviam ter pensado nisso antes de me roubar, respondi, tomando mais um gole do champanhe.
Deviam ter pensado nisso antes de planejar me humilhar em público. Minha ex-sogra finalmente reagiu. Você é uma cobra, uma víbora vingativa. Sabe o que é engraçado? Eu disse, ignorando o insulto dela. Vocês acham que eu sou vingativa, mas eu só estou fazendo o que qualquer pessoa faria, recuperando o que é meu. Peguei minha bolsa e tirei mais um papel. Este aqui é o relatório da situação financeira da empresa da família. Vocês sabiam que ela está com o nome sujo há 2 anos? Que tem protestos em cartório, dívidas com fornecedores, funcionários com salário atrasado? Joguei o papel na mesa. Vocês não usaram meu dinheiro para salvar a empresa. Vocês usaram para manter as aparências, para continuar fingindo que eram uma família rica e bem-sucedida. Meu ex tentou negar. Isso não é verdade, você está inventando. Está tudo documentado. Cada centavo que vocês gastaram. Viagens, restaurantes caros, roupas de marca, reforma da casa da sua mãe. Tudo com o meu dinheiro. Minha irmã, que estava quieta, falou pela primeira vez. Clara, você sabia de tudo isso e não disse nada? Eu descobri aos poucos, e fui, juntando as provas. Não adiantava falar sem ter como provar. Minha ex-sogra se levantou da mesa, pegou a bolsa dela e olhou para mim com desprezo. Você vai se arrepender disso. Vai ver como é ficar sozinha no mundo, sem família, sem marido. Família? Eu ri. Que família? Vocês me trataram como empregada por 10 anos. Família não faz isso que vocês fizeram comigo. Ela saiu pisando duro, sem olhar para trás. Meu ex ficou ali, perdido, olhando alternadamente para mim e para a porta por onde a mãe dele tinha saído. Vai atrás da sua mãe, eu disse. Vocês merecem um ao outro. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas eu levantei a mão. Não! Acabou! Não quero mais escutar sua voz. Não quero mais ver sua cara. A partir de agora, qualquer comunicação é através dos advogados. Ele saiu cabisbaixo, derrotado. Quando ele passou pelas cortinas e sumiu, eu senti um alívio, tão grande que quase chorei. Mas não chorei. Porque finalmente, depois de 10 anos, eu estava livre. Depois que eles saíram, ficou só eu, meus pais e minha irmã na mesa. O silêncio era estranho, mas era um silêncio bom. Diferente daquela tensão horrível que tinha dominado a noite inteira. Meu pai foi o primeiro a falar. Filha, você planejou tudo isso? Eu balancei a cabeça. Não exatamente assim. Eu sabia que alguma coisa estava errada, principalmente depois que ele começou a insistir para eu parar de trabalhar. Comecei a investigar, a juntar provas, a me proteger. Minha mãe segurou minha mão. Por que você não falou nada pra gente? Porque eu precisava ter certeza. E por que vocês iam querer me convencer a tentar salvar o casamento, a dar mais uma chance, essas coisas que família sempre fala. Minha irmã riu, mas era um riso nervoso. Cara, você é foda. Eu nunca teria coragem de fazer o que você fez. Você teria, respondi. Quando alguém te rouba, te trai e ainda tenta te humilhar em público, você descobre uma força que nem sabia que tinha. O Lucas veio até nossa mesa discreto. Dona Clara, tem mais alguma coisa que a senhora precisa? Não, Lucas. Obrigada por tudo. Vocês foram perfeitos. Saímos do restaurante quase meia-noite. Meus pais insistiram para eu ir dormir na casa deles, mas eu queria ficar sozinha. Precisava processar tudo o que tinha acontecido. No caminho para casa, minha irmã me mandou uma mensagem. Orgulhosa de você, irmã. Você foi incrível hoje. Cheguei em casa e a primeira coisa que fiz foi tirar aquele vestido caro que eu tinha comprado especialmente para a ocasião. Que piada. Coloquei uma camisola velha e confortável e fui fazer um chá. A casa estava tão silenciosa. Pela primeira vez em meses, não tinha ninguém chegando tarde, não tinha celular tocando, não tinha aquele clima tenso que tinha se instalado entre a gente. Sentei no sofá da sala e deixei tudo cair. Chorei, mas não de tristeza. Chorei de alívio. Chorei pela mulher que eu tinha sido durante 10 anos, sempre tentando agradar.
sempre colocando as necessidades dele na frente das minhas. Chorei por ter demorado tanto para abrir os olhos. Mas também chorei de orgulho, porque finalmente eu tinha tido coragem de me defender. Acordei no outro dia com uma sensação estranha. Durante alguns segundos, fiquei ali deitada tentando lembrar por que me sentia tão diferente. Aí tudo voltou. O jantar, a humilhação, a vingança, o divórcio. Meu celular estava cheio de mensagens. Minha mãe querendo saber se eu estava bem, minha irmã mandando memes engraçados para me animar, algumas amigas que tinham ficado sabendo da história pelos comentários nas redes sociais. Porque é claro que alguém tinha postado alguma coisa. Sempre tem alguém que não consegue ficar quieto. Mas eu não me importei. Que falem. Pelo menos agora todo mundo vai saber quem realmente são essas pessoas que eu chamei de família por 10 anos. Levantei, fiz um café bem forte e sentei para ler todas as mensagens. A maioria era de apoio, pessoas dizendo que eu tinha feito a coisa certa, que elas tinham passado por situações parecidas. Algumas poucas eram de julgamento, falando que eu tinha exagerado, que tinha sido muito dura. Essas eu deletei sem nem responder. Por volta das 10 da manhã, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi meio desconfiada. Era a Mariana. Clara! A voz dela estava trêmula. Você pode conversar? Fiquei surpresa, mas falei que sim. Eu queria te pedir desculpa, ela disse. Eu realmente não sabia que vocês ainda estavam juntos. Ele mentiu para mim sobre tudo. Senti uma pena dela, porque eu já tinha estado no lugar dela. Mariana, você é nova, é inteligente, não se envolve mais com essa família. Eles vão tentar usar você do mesmo jeito que me usaram. Ela ficou quieta por um tempo. Ele me ligou várias vezes ontem à noite. Está desesperado, dizendo que vocês vão processar ele, que ele pode ir preso. Pode sim, confirmei. E deveria ter pensado nisso antes. Clara, ela disse. Obrigada por ontem. Por me mostrar quem ele realmente é. Eu ia cometer o mesmo erro que você cometeu 10 anos atrás. Depois que desliguei, fiquei pensando nisso. Pelo menos uma pessoa ia se salvar dessa família maldita. 2 dias depois, recebi uma ligação do meu advogado. Clara, eles querem negociar. Estão oferecendo devolver metade do dinheiro se você desistir do processo criminal. Eu ri. Metade? Do meu próprio dinheiro? É o que eles estão oferecendo, e querem que você assine um termo de confidencialidade, para não falar sobre o assunto com ninguém. Dr. Roberto, a resposta é não. Quero tudo de volta, com juros e correção. E não vou assinar nada que me impeça de contar a verdade sobre o que eles fizeram. Ele suspirou. Clara, pode ser um processo longo. Eles vão tentar arrastar isso. Por anos. Que arrastem! Eu tenho tempo. E agora eu tenho dinheiro também. Porque era verdade. Sem ele sugando minha conta, sem os gastos absurdos que meu ex-marido fazia, eu descobri que tinha muito mais dinheiro do que imaginava. A herança do meu pai, que eu nunca tinha tocado, tinha rendido bem nesses anos. As ações que eu vendera para comprar o restaurante tinham se valorizado antes da venda. Eu estava bem financeiramente, melhor do que nunca. Naquela tarde, fui até o restaurante para conversar com o Lucas sobre alguns ajustes no cardápio. Era estranho estar ali, naquele mesmo lugar onde tudo tinha acontecido. Mas era uma estranheza boa, como se eu tivesse recuperado um pedaço de mim mesma. Dona Clara, o Lucas disse, desde ontem não param de ligar aqui perguntando sobre a senhora. Jornalistas, blogueiros, até um pessoal de TV. Eu não estava esperando por isso. Que tipo de perguntas? Querem saber sobre o restaurante, sobre o que aconteceu naquela noite, se é verdade que a senhora é dona do lugar. Pensei um pouco. Você pode dar as informações sobre o restaurante, sobre a comida, sobre o atendimento, mas sobre minha vida pessoal, não fale nada. Entendido, ele disse. Mas posso falar uma coisa? A equipe toda está do seu lado. O que aquela família fez com a senhora foi uma sacanagem. Foi bom ouvir isso.
Saber que eu não estava sozinha, que tinha pessoas que entendiam o que eu tinha passado. Na semana seguinte, as coisas começaram a ficar interessantes. Aparentemente, a história tinha vazado para alguns grupos de WhatsApp e de lá se espalhou pelas redes sociais. Não com meu nome completo, graças a Deus, mas com detalhes suficientes para quem conhecesse a família identificar quem eram. Comecei a receber mensagens de outras mulheres contando histórias parecidas. Mulheres que tinham sido usadas financeiramente pelos maridos, sogras que faziam questão de humilhar as noras, famílias inteiras que se achavam no direito de se aproveitar de alguém. Cada história que eu lia me deixava mais convencida de que tinha feito a coisa certa. Uma das mensagens que mais me marcou foi de uma mulher de 50 anos que disse: "Eu passei 30 anos aceitando humilhação dessa família. Você, com 10 anos, teve a coragem que eu nunca tive. Você me inspirou a procurar um advogado." Isso me emocionou profundamente. Talvez minha história pudesse ajudar outras mulheres a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. O mais engraçado é que o restaurante começou a ficar famoso. As pessoas queriam conhecer o lugar onde tinha acontecido aquela história da mulher que se vingou do marido. O Lucas me ligava todo dia para avisar que estava lotado, que tinha lista de espera para reservas. "Dona Clara, acho que a senhora deveria pensar em expandir o negócio." Eu estava considerando seriamente. Com o dinheiro que eu ia recuperar do processo e com a popularidade que o restaurante tinha ganhado, eu podia abrir outras unidades. Podia transformar aquilo numa rede. A ironia era deliciosa. O dinheiro que eles tinham me roubado para salvar a empresa falida deles ia servir para eu construir o meu próprio império. Marquei uma reunião com um consultor de negócios para discutir as possibilidades. Pela primeira vez em anos, eu estava animada com o futuro. Tinha planos, tinha sonhos, tinha uma vida para construir. E dessa vez, ia ser só minha. 3 semanas depois do jantar, meu advogado me ligou com novidades. "Clara, eles estão desesperados. A empresa realmente vai à falência se eles não conseguirem um acordo com você." "E daí?" perguntei. "Problema deles. Mas tem uma coisa. Seu ex-marido está espalhando que você é desequilibrada mental, que armou tudo aquilo para prejudicar a família dele. Está tentando inverter a situação." Isso me deixou furiosa, mas não surpresa. Era típico dele tentar se fazer de vítima. "Dr. Roberto, você tem todos os documentos provando que eles me roubaram, certo?" "Tenho." "Então deixa eles falarem. A verdade está documentada." Mas aquilo me incomodou. Durante 10 anos eu tinha sido a esposa comportada, que não fazia escândalo, que resolvia tudo na conversa. Agora que eu finalmente tinha tido uma reação, eu era a louca da história. Típico. Decidi que era hora de eu contar minha própria versão dos fatos. Criei um perfil no Instagram para o restaurante e comecei a postar sobre empreendedorismo feminino, sobre mulheres que reconstroem suas vidas depois de relacionamentos abusivos. Não falava diretamente sobre o meu caso, mas quem quisesse entender, entendia. O perfil cresceu rapidamente. Mulheres de todo o país começaram a me seguir, a compartilhar suas próprias histórias, a pedir conselhos. Virei uma espécie de símbolo da mulher que não aceita ser passada para trás. Recebi convites para dar palestras, para participar de podcasts, para escrever artigos sobre independência financeira feminina. No começo, recusei tudo. Não queria me expor mais do que já estava exposta. Mas depois pensei melhor. Se minha história podia ajudar outras mulheres, por que não compartilhar? Aceitei participar de um podcast sobre relacionamentos abusivos. Foi libertador contar minha versão dos fatos, explicar como tinha descoberto as mentiras, como tinha me planejado para sair daquela situação. O podcast viralizou. Em 2 dias, tinha mais de 500 mil de visualizações. Minha caixa de mensagens ficou lotada. Mulheres me agradecendo por ter falado sobre um assunto que muitas viviam em silêncio. Advogados se oferecendo para ajudar outras mulheres em situações parecidas. Empresárias querendo fazer parcerias comigo. Foi surreal.
Meu ex-marido me mandou uma mensagem furiosa. Você não tem o direito de expor nossa vida privada dessa forma. Respondi apenas: nossa vida privada acabou no dia em que você me humilhou em público. Agora é cada um por si. Bloqueei o número dele. Não queria mais nenhum tipo de contato. Já tinha perdido tempo demais da minha vida com aquela família. A melhor parte de tudo isso foi quando minha ex-sogra apareceu no restaurante. Eu estava lá conferindo o movimento do almoço quando o Lucas veio me avisar. Dona Clara, tem uma senhora aqui querendo falar com a senhora. Diz que é família. Fui até a recepção e lá estava ela, com a cara de pau de sempre. Clara, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, respondi. Qualquer coisa é com meus advogados. Por favor, só 5 minutos. Ela parecia desesperada. Você está destruindo minha família. Eu? Perguntei incrédula. Eu não fiz nada além de recuperar o que vocês me roubaram. A empresa vai quebrar, Clara. Meu filho vai ficar sem nada. Deviam ter pensado nisso antes de mexer no meu dinheiro. Ela tentou me tocar, mas eu me afastei. Não me toque. E não apareça mais aqui. Este é meu estabelecimento. Você não é bem-vinda. Chamei a segurança e pedi para ela se retirar. Vê-la sendo escoltada para fora do meu restaurante foi uma das coisas mais satisfatórias que eu já vivi. 2 meses depois, o processo criminal foi arquivado por falta de provas suficientes para uma condenação. Fiquei frustrada, mas meu advogado me explicou que isso era comum em casos de violência patrimonial entre cônjuges. Mas o processo civil está andando bem, Clara. Vamos conseguir recuperar seu dinheiro. Era o que importava no fim das contas. Não era tanto pela questão da justiça criminal, mas sim pela reparação do dano que eles tinham me causado. Na mesma semana, soube que a empresa da família tinha realmente falido. Meu ex-marido estava trabalhando como vendedor numa loja de carros usados. Minha ex-sogra tinha tido que vender a casa grande e se mudar para um apartamento pequeno. Senti uma ponta de satisfação, não vou mentir. Mas não era uma satisfação maldosa. Era mais um alívio de saber que finalmente eles estavam pagando pelas consequências dos próprios atos. O restaurante, por outro lado, estava indo de vento em popa. Abri uma segunda unidade em outro bairro e estava estudando a possibilidade de franquear o negócio. Minha vida tinha tomado uma direção completamente diferente do que eu imaginava 6 meses atrás. Estava trabalhando com algo que gostava, ganhando meu próprio dinheiro, tomando minhas próprias decisões. Conheci outras empresárias, fiz novos amigos, comecei a namorar um cara legal que conheci num evento de empreendedorismo. Ele sabia da minha história e respeitava minha independência. Não tentava me controlar, não ficava fiscalizando meu dinheiro, não me diminuía na frente dos outros. Era incrível como um relacionamento saudável era diferente de tudo o que eu tinha vivido antes. Pela primeira vez na vida adulta, eu estava realmente feliz. Feliz com minhas escolhas, feliz com minha vida, feliz comigo mesma. 6 meses depois do famoso jantar, recebi uma ligação inesperada. Era a Mariana. Clara, desculpa incomodar. Sei que você deve estar ocupada. Tudo bem, Mariana. Como você está? Estou bem, obrigada. Na verdade, estou ligando para te agradecer. Fiquei curiosa. Me agradecer por quê? Por ter me salvado daquela família. Depois daquela noite, eu fiquei pensando muito no que você disse. Comecei a investigar a situação financeira deles, a história da empresa, as dívidas. Descobri que eles tentaram fazer comigo exatamente o que fizeram com você. Ela me contou que meu ex-marido tinha pedido para ela emprestar dinheiro para salvar a empresa, que minha ex-sogra tinha começado a sugerir que ela parasse de trabalhar para se dedicar à família. Se eu não tivesse presenciado aquela cena, eu ia cair no mesmo golpe, ela disse. Então, obrigada. Você me abriu os olhos. Foi bom saber que pelo menos uma pessoa tinha se beneficiado de todo aquele sofrimento. 1 ano depois, minha vida estava completamente transformada. Tinha 3 restaurantes funcionando.
uma equipe de 50 funcionários, e estava escrevendo um livro sobre recomeços após relacionamentos abusivos. Recebi um convite para falar num congresso de direitos das mulheres. No dia da palestra, quando subi no palco e vi aquele auditório lotado de mulheres querendo ouvir minha história, me emocionei. Falei sobre como tinha demorado para perceber que estava sendo manipulada financeiramente, sobre como tinha juntado forças para me libertar, sobre como tinha reconstruído minha vida do zero. No final, uma mulher da plateia levantou a mão e perguntou: "Qual foi o momento que você soube que tinha tomado a decisão certa?" Pensei um pouco antes de responder. Foi quando eu percebi que pela primeira vez em 10 anos, eu estava dormindo em paz, sem medo, sem ansiedade, sem aquela sensação de que alguma coisa estava errada. Foi quando eu entendi que viver sozinha era melhor do que viver numa mentira. 2 anos se passaram desde aquela noite no restaurante. Minha vida hoje é completamente diferente. Tenho 5 restaurantes, uma empresa de consultoria para mulheres empreendedoras, e acabei de lançar meu livro que virou best-seller. Caso com o Fernando no mês que vem. Ele é o cara que conheci no evento de empreendedorismo e que me ensinou como é um relacionamento de verdade, baseado em respeito e companheirismo. Nunca mais tive notícias diretas do meu ex-marido ou da família dele, mas sei por terceiros que ele se casou com uma prima distante que a mãe dele arranjou, alguém que tinha dinheiro para investir nos negócios da família. Aparentemente, eles conseguiram reerguer uma versão menor da empresa, mas nunca mais tiveram o mesmo status de antes. Minha ex-sogra ainda mora no apartamento pequeno e, segundo me contaram, adora falar mal de mim para quem quiser ouvir. Diz que eu destruí a família dela, que sou uma mulher vingativa e interesseira. Deixo ela falar. As pessoas que me conhecem sabem quem eu realmente sou. O mais engraçado é que recebi uma proposta para transformar minha história numa série de TV. No começo, achei absurdo, mas depois pensei que poderia ser mais uma forma de ajudar outras mulheres que passam por situações parecidas. Estou considerando aceitar, mas só se eu puder participar da produção para garantir que a história seja contada de forma real, sem romantizar relacionamentos abusivos ou transformar tudo numa comédia romântica. Porque não foi romântico. Foi doloroso, foi humilhante, foi um processo difícil de autodescoberta e reconstrução. Mas valeu cada lágrima, cada noite mal dormida, cada documento que eu tive que juntar para provar que estava dizendo a verdade. Hoje eu sei que sou capaz de muito mais do que imaginava. Sei que posso confiar em mim mesma, que posso tomar decisões difíceis, que posso recomeçar quantas vezes for necessário. E principalmente, sei que nunca mais vou aceitar ser diminuída ou desrespeitada por ninguém. Na semana passada, uma coisa interessante aconteceu. Estava no mercado fazendo compras quando esbarrei com uma conhecida da época em que eu era casada. Ela me cumprimentou meio sem graça e depois não resistiu. "Clara, é verdade que você tem uma rede de restaurantes agora?" Confirmei. "E que você vai casar de novo?" Confirmei de novo. "Nossa, eu nunca imaginei que você fosse ser tão bem-sucedida sozinha. Na época, todo mundo achava que você não ia conseguir se virar sem o nome do ex." Essa frase me fez refletir sobre como as pessoas me viam antes. Como uma mulher dependente, incapaz, que precisava de um homem para sobreviver. Talvez eu realmente tenha sido assim por um tempo. Ou talvez eu só tenha me deixado ser vista assim porque era mais fácil, porque não questionava o status quo. Hoje eu sei que essa versão de mim nunca foi real. Era só uma máscara que eu usava para manter a paz, para não incomodar, para ser a esposa perfeita que todo mundo esperava que eu fosse. Ontem, no último dia antes do meu casamento, fui sozinha ao restaurante onde tudo começou. Não o meu restaurante, mas aquele onde eu trabalhei na juventude e onde aprendi que queria ter o meu próprio negócio um dia. Sentei numa mesa no canto, pedi um vinho, o mesmo tipo que eu tinha escolhido para aquele jantar fatídico, e fiquei pensando em tudo o que aconteceu nesses 2 anos. Se alguém me dissesse naquela noite horrível que 2 anos depois eu estaria aqui,
prestes a me casar novamente, mas dessa vez com alguém que me respeita e me admira, dona do meu próprio negócio, financeiramente independente, psicologicamente forte, eu jamais acreditaria. Às vezes a vida nos empurra para situações que achamos que vão nos destruir, mas que na verdade nos mostram do que somos realmente capazes. Aquela humilhação pública foi a melhor coisa que já me aconteceu, porque me forçou a acordar, a reagir, a lutar por mim mesma. Hoje eu sou a mulher que sempre deveria ter sido. Amanhã eu me caso. É uma cerimônia pequena, só família e amigos próximos, num lugar que eu escolhi, com as coisas que eu gosto, do jeito que eu sempre sonhei. O Fernando entende perfeitamente por que eu faço questão de manter minha independência financeira, porque nunca vamos ter conta conjunta, porque eu preciso saber que posso me sustentar sozinha se for necessário. Ele não se sente ameaçado. Pela minha força, pelo contrário, diz que foi isso que o atraiu em mim desde o primeiro dia. Quando contei minha história para ele, ele não ficou com pena de mim, nem tentou me salvar de nada. Ele simplesmente disse: "Que bom que você teve coragem de sair daquela situação. Agora eu posso conhecer quem você realmente é." É assim que um homem de verdade reage quando conhece uma mulher forte. Ele não tenta diminuí-la. Ele celebra a força dela. Esta noite, antes de dormir, vou dar uma última olhada no álbum de fotos que montei com todos os momentos importantes desses 2 anos de reconstrução. A primeira foto é do dia seguinte àquele jantar, quando eu acordei sozinha pela primeira vez em 10 anos e percebi que não sentia medo, só alívio. A última foto é de ontem, na inauguração do meu 5º restaurante, cercada de funcionários, amigos, família, pessoas que torcem por mim de verdade. Entre essas 2 fotos, tem uma vida inteira. Uma vida que eu construí com minhas próprias mãos, com meu próprio suor, com minhas próprias decisões. Tem dias difíceis, tem noites de insônia, tem momentos de dúvida, mas tem também a certeza de que nunca mais vou abrir mão de quem eu sou para agradar alguém, que nunca mais vou aceitar migalhas de amor ou respeito, que nunca mais vou deixar ninguém me fazer sentir pequena. A mulher que saiu daquele restaurante naquela noite não existe mais. No lugar dela, nasceu alguém muito melhor.